Oi, pessoal. Então, hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a lua minguante em Virgem, que entrou hoje às 17h52, horário de Brasília. Ela entrou na fase minguante, né, no signo de Virgem. A lua minguante sempre fecha a lunação, então ela está encerrando essa lunação que começou lá com a lua nova, que começou no signo de Escorpião. É um portal de fechamento, na verdade. O que está acontecendo hoje é todas as características dessa lua em Virgem. Então, é um ciclo de encerramento, até porque agora, na astrologia e muitas coisas, só se fala na questão do encerramento, porque 2025 é um ano número 9, então ele é um ano de encerramento. 2026 é um ano 1, onde tudo recomeça, astrologicamente, numerologicamente, fora que a gente tem uma série de planetas aí, Saturno, Netuno, que estão saindo de peixes em fevereiro, vão entrar em Áries, e muitos planetas vão entrar em Áries, planetas longos que ficam muitos anos num signo, então isso muda o céu do mundo, muitos planetas importantes mudando, saindo de um ciclo longo em peixes e em outros signos e entrando em Áries. Então, tem muito fechamento, muita coisa no ano de 2025, principalmente até fevereiro. Essa lua em especial é a última minguante desse ano, né? A gente tem aí a lua nova semana que vem, então a lua minguante é sempre recolhimento, é sempre para recolher, pensar no que vai nascer aí na lua nova. Essa mais ainda, porque ela é um encerramento, fala num ritual de descida, né? Que é para encerrar tudo aquilo que não foi encerrado nos últimos anos, talvez. Tudo aquilo que não serve mais. É um fechamento de um ciclo que prepara o corpo, a linhagem e a alma para a travessia de 2026. Né? Então, a Virgem tem essa característica da alquimia pela precisão. A astróloga usou essa frase e eu achei muito legal, porque é isso, né? Virgem tem a precisão, é um signo de organização, de limpeza, de cura, de clareza. Então, é um momento de liberação, de libertação, com essa minguação da lua, né, indo embora tudo que precisa ir, que não vai sobreviver. Então as frases são, né, confiar na ordem perfeita do universo, deixar ir, ter paciência nos relacionamentos, justamente porque como tem esses ciclos de encerramento e teve muita influência de Gêmeos, aí a palavra é um portal dessa última lua cheia de agora, da lua minguante, então as palavras contidas estão saindo para fora, as memórias uterinas de todo o planeta, de toda a Gaia, dos filhos de Gaia. Então as palavras presas, desabafo, revelação, verdade, nada que é superficial permanece. Então esse conselho da paciência, né, que a outra astróloga dá, a Cris, da Astrovision, é muito bom, né? Então é um momento de soltar, dissolver, devolver, renunciar, finalizar, curar e reorganizar. Porque esse renunciar, porque vai falar de cura muita coisa também, nessa lua em Virgem, vai falar de cura, né? Então, a gente está reescrevendo histórias e tem que aproveitar o momento de clareza para essas curas, para a questão do autocuidado, né? Então é um tempo de simplificar, limpar, abrir espaço para o novo que vem aí, né, no ciclo 1. É tempo de encerrar com consciência para recomeçar com leveza, com clareza, né? O próximo ciclo, o próximo ano, as próximas luas aí de janeiro. Embora, né, pessoal, eu aqui nessas luas sigo, estamos falando de calendário gregoriano, embora eu pense que, né, como muitas pessoas que estudam, que esse calendário, ele é um calendário fake, falso, então ele nos coloca numa vibração que não está de acordo com a natureza. Existe o calendário da lei do tempo, o calendário maia, que muitas pessoas conhecem, o calendário lunar das 13 luas, né, que eu sou apaixonada. Então os quins, para quem conhece, a Cris da Astrovision fala muito dos quins, ela coloca sempre os quins do dia, né? Então a gente está falando de um tempo, de um ano que termina, porque todo o planeta vibra nisso, assim como o nascimento de Jesus, no mês que nem existia, porque esse calendário foi inventado. A questão é que todo o planeta vibra nisso, né? E no nosso calendário gregoriano esse número tem um peso, porque afinal a gente vive nele, mesmo que ele seja
tenha sido moldado, inventado. Então tem a energia do 2025, tem a energia do 2026, tem a energia dos dias, assim como amanhã é um portal, 12/12, que esse é um outro tema. Mas então, para encerrar a questão da lua, é uma lua, né, pra gente aproveitar para ter um ritmo simples, um propósito nítido, pensar no que tem que ficar e no que tem que sair, aproveitar a energia da lua minguante, começando em Virgem, momento de ter fé com critérios, de alinhar propósito e prática, rever combinados, expectativas, ir atrás do sonho, saber que o sonho não fica, né, no onírico. Para sair do onírico ele tem que ir para a prática, a gente tem que agir. Então, revisar e se preparar para esse novo momento que vem aí, ter muita atenção, concluir, revisar e criar pequenos rituais de cuidado, muito cuidado com o momento propício para melhorar cuidados com sono, alimentação, fazer pausa pela lua minguante. Então, pessoal, essas são as energias dessa lua minguante e agora a gente vai começar o tarô da lua. Então, para quem já conhece aqui, né, eu sou a Lilian, esse é o meu canal. A gente fala de astrologia, basicamente, por enquanto, tarô, mas eu sou psicóloga, eu sou terapeuta integrativa, e então eu trago o tarô da lua e agora tem o tarô com a energia da semana também, que eu comecei no domingo. Nós vamos seguir com a energia do nosso tarô das cartas do caminho sagrado, para quem já conhece, para quem já acompanha. Então, é esse tarô aqui, né? São os ensinamentos dos índios norte-americanos, dos povos indígenas. Então, eu sou muito apaixonada por esse tarô. Hoje eu vou usar de novo, como num dos últimos jogos aqui, esse tarô para escolher fazer 2 jogos e mais uma runa, que é um outro oráculo que eu também tenho usado aqui, que muitas pessoas que gostam de oráculos e de magias e de assuntos esotéricos conhecem também as runas. Então o pessoal já vai sentindo aí. As cartinhas do tarô dessa lua minguante em Virgem, essa última lua aí de 2025, a última minguante. Então, vamos lá. Duas cartinhas. Então, vamos em 2 cartas para cada jogo. E agora as runas. No último jogo que eu fiz, eu coloquei as runas no centro da mesa, mas agora elas estão aqui no saquinho delas. Eu vou tirar 2 runas. Então, vamos lá. Eu não sei o nome das runas de cor, não peguei o livrinho das runas, vou só mostrar para vocês. E daqui a pouquinho começa a interpretação. Então hoje eu vou usar aqui uns meninos que eu adoro, que eu ganhei de presente, que são os Budas. Então, o Buda marrom e o Buda azul. Esses budinhas, o marrom, né, pastinho, e o azul. Então, eles vão revelar qual é o jogo. Quem escolheu o primeiro jogo é o Budinha marrom. E quem escolheu o segundo jogo, o Budinha azul. Então vamos lá. A primeira carta do Budinha marrom. Dança do Sol. Autossacrifício. A
A segunda carta, fogo sagrado, paixão, espontaneidade. E a runa, acredito que seja Vunjo o nome dessa runa, vou confirmar no livrinho. E para quem escolheu o Budinha Azul, o segundo jogo, a carta é Cesta de Carga, Autoconfiança. E a Morte do Xamã, Morte e Renascimento. Ó, tudo a ver com esse ciclo aí de fechamento dessa lua minguante. E a runa, não lembro o nome dessa runa, são muitas. Então daqui a pouquinho já vou trazer a leitura do jogo 1, do Budinha Marrom, e do jogo 2 para quem escolheu o Budinha Azul. Então, pessoal, vamos para a interpretação de quem escolheu o jogo 1, que é o Buda Marrom. A runa e as cartas. Vou começar pelas cartas. Sempre eu fico impressionada ainda com os jogos, né? Porque as cartas combinam muito, assim. Então, essas duas cartas combinam muito. Dança do Sol e Fogo Sagrado. Então, a Dança do Sol é o autossacrifício. A carta da Dança do Sol pede que olhemos para aquilo que precisa ser sacrificado para que a sacralidade de nossas vidas seja resgatada. Eu gosto muito dessa palavra. Uma vez uma amiga minha me falou isso lá em São Paulo, uma professora de yoga, quando eu estava no Rio de Janeiro, em Búzios, sobre retomar a sacralidade da vida, né? O que é isso, né? Tornar todas as coisas sagradas, mas fazer as coisas que a gente considera sagradas. E aqui ela fala no sacrifício de medos, que para que os sonhos aconteçam, algum medo precisa ser sacrificado. Tem tudo a ver com esse momento do 9 ali, com a lua minguante em Virgem, que eu falei no começo do vídeo sobre esse momento que a gente está vivendo no planeta, né? O ano de 2025 é 9, o próximo ano é 1, então é um momento de ciclo de encerramento, a lua minguante. E a Dança do Sol fala desse autossacrifício, que a gente precisa fazer os autossacrifícios. Fala que maus hábitos que vêm limitando as nossas capacidades criativas precisam ser vencidos, né? Que a gente precisa se libertar dessas sombras que vêm à tona e que a gente precisa deixar elas para trás, colocar a nossa verdade, renunciar ao excesso de coisas, de várias coisas. Quando a gente renuncia ao excesso de plástico, faz bem para o planeta Terra. Quando renuncia a um excesso de alguma coisa que faz mal para o nosso corpo, para de comer ou de fazer um mau hábito, é sagrado, são movimentos de sacralidade. E o autossacrifício, ele não significa negar suas necessidades, o livro diz assim, mas é uma decisão consciente no sentido de escolher sacrificar as próprias limitações, substituindo-as por ações mais positivas. Então, né, tá bem dito, bem explicado ali no texto da explicação essa questão. E a Dança do Sol é um nome lindo, né, porque justamente essa Dança do Sol ali para os povos significava esses momentos dessas coisas de renúncias, de autossacrifício, mas isso de deixar irem os medos, né? Que eu acho que é o mais forte da carta, que são os medos que impedem a realização dos sonhos. E daí na sequência vem o fogo sagrado, que é paixão e espontaneidade, que é uma carta linda, que fala do fogo interior, que fala da espontaneidade principalmente, que você precisa fazer com que seu prazer, a sua alegria, as suas paixões não esmoreçam, voltem, né? Reviver paixões, fogo sagrado, a tua espontaneidade, o teu fogo interior. Que se você é uma pessoa que tem questões relacionadas a relacionamento, né? Devem ser esclarecidas, que antigos temores, às vezes, né, causam limitações, que é preciso dissipar os medos, afastar os temores, também como na carta da Dança do Sol, muito parecida, que as feridas precisam cicatrizar para você ficar pronto para viver relacionamentos mais compensadores no futuro, prestar atenção na coisa do fogo interior, que a paixão física, tanto de relacionamentos como essa paixão pela Mãe Terra, pelas questões da natureza também, coisas que nos proporcionam amor espontâneo, a energia do sol, fala também, né, do amor do sol,
com a terra, né? Que faz brotar a vida e tal. Então, dessa união divina que inflama o nosso desejo natural de viver intensamente a nossa vida, né? E que se essa espontaneidade já estiver brotando dentro de você, é hora de você continuar e botar ela para valer. E daí a runa fecha com chave de ouro, porque essa runa, a pronúncia é unjo, mas se escreve vunjo, foi como eu li antes para vocês. E ela significa alegria. Então é uma runa linda, né? Para os antigos nórdicos, uma colheita abundante ou uma vitória nas inúmeras batalhas da vida eram motivos de muita alegria, glória e satisfação. Então ela representa um momento onde muitos momentos foram alcançados, onde já é hora de recompensa, sinônimo de paz. Diz que a felicidade depende em grande parte do nosso equilíbrio frente às diferentes situações, né, que a vida coloca. Então, essa questão da provocação de manter a alegria. Muito legal esse jogo, muito bonito essas duas cartas fechando com essa runa, com essa mensagem de sacrificar os medos, deixar nascer a espontaneidade, a paixão, e vai terminar ali na alegria, de manter a alegria frente aos desafios, né, que é difícil. A maioria das coisas que a gente está vivendo no planeta, nas nossas vidas, nesse momento, são dificílimas, mas manter a frequência da alegria muda, melhora muitos padrões. Então, essa é a mensagem do jogo número 1, para quem escolheu o Budinha marrom. Então, para quem escolheu o segundo jogo, o Budinha azul, a carta Cesta de Carga, Autoconfiança e a Morte do Xamã, Morte e Renascimento. E a runa que chama Souelo. Então, vamos lá, vamos começar com as cartas. De novo, a sincronicidade incrível das duas cartas que saem, porque a carta da autoconfiança chama Cesta de Carga. Então, ela fala de cargas que tu pode estar carregando, né? Muitas cargas, muitos fardos que a gente carrega e que você precisa apelar à sua força interior para se tornar mais autoconfiante. Então, é Cesta de Carga e o segundo título, Autoconfiança. Por quê? Porque é através da autoconfiança, dessa força interior, que tu vai te libertar, se livrar desses fardos, encontrando respostas internas que podem te levar a grandes realizações. Ela diz assim, os problemas deixam de ser fardos pesados no instante em que encontramos soluções para eles. E para encontrar essas soluções, dá o conselho da questão das queixas, que é uma coisa que hoje eu ouvi numa live da Carol Capel, que eu amo, que eu vejo as lives dela no YouTube sempre que eu posso. Ela faz live todos os dias e hoje ela estava com a Vânia Temporini, que é uma mestra da Lei do Tempo, que eu descobri através da Carol, da Lei do Tempo, do calendário maia, das 13 luas e tudo. E elas estavam falando sobre as vibrações, que a gente está acessando vibrações diferentes, indo e vindo em vibrações, em linhas do tempo, e a questão das queixas, né? Que a gente está muito acostumado com as queixas, até por essa questão da dificuldade nas vidas pessoais e na vida do planeta, mas que quando a gente entra na queixa, a gente entra na Matrix fantasma, que é o que a Vânia Temporini chama. Então, é nessa Matrix negativa que nos suga através do medo, porque a gente vive aqui numa Matrix dominados pelo medo. Para quem gosta de ascensão planetária, para quem viu o filme Matrix lá, para os que tem cinquentinha como eu, né? E sabem, já ouviram essa questão da Matrix. Então, a questão das queixas é o grande recado da carta também. Como é que tu acessa a tua força interior? Saindo da vibração da queixa, né? E entrando na vibração da autoconfiança e de entender que tu não tem que, também fala em não... saber que não é função de ninguém resolver os problemas da gente, que não é tua função resolver os problemas de ninguém, os problemas alheios, que não tem que carregar fardos que não são teus, né? Que perceber que nós, não, às vezes, quando a gente carrega muitos fardos, histórias muito difíceis, muito pesadas, a gente fica com um senso de importância, como se a gente fosse importante porque é muito pesado o nosso fardo, e que a gente tem que tentar sair desse lugar, né, e lembrar que então cada um tem os seus fardos, as suas vivências, que a gente tem a capacidade de desenvolver autoconfiança e não querer resolver os problemas dos outros também, porque quando tu quer resolver os problemas dos outros, tu tira deles a capacidade de desenvolver a autoconfiança deles. Então a carta fala disso também.
de tu encontrar tuas soluções e se cercar de pessoas que também estão falando, né, do caminho sagrado, que é dessa coisa de viver de acordo com quem tu é, de não carregar fardos que não são teus, que a nossa grande missão aqui na Terra é cuidar de nós mesmos, honrar nós mesmos, até porque se não conseguir superar essa coisa do autocuidado, que é um problema da humanidade, enquanto a gente não superar o autocuidado, a questão pessoal, a gente não consegue cuidar 100% de forma harmoniosa da terra, das outras pessoas, as relações, a Vânia Temporini também falou isso, né? Que daí as relações também não ficam harmoniosas. Então, essa carta fala disso, e daí ela é seguida da morte do xamã, que é uma carta linda, que fala de morte e renascimento, exatamente esse momento que a gente está vivendo ali com a lua, e que daí a outra carta fala, o outro jogo também fala, deixar morrer o que precisa morrer. Então o xamã veio advertir você que você está processando um ciclo de morte, de finalização, que ele precisa de assistência a esse ciclo, ele precisa de cuidado, né? A morte, o luto, o renascimento, eles precisam de cuidado, de amparo, de assistência, para afastar as coisas obsoletas, deixar para trás, remover o que não serve mais, para poder abrir espaço para o renascimento. De novo, o conselho do final do ano, da lua minguante desse ano 2025, que é um ano 9, a gente entra o ano que vem aí no primeiro ano fechado da era aí onde, né, Plutão entrou em Aquário, e aí todas as mudanças planetárias de todos os planetas que o ano que vem vão entrar em Áries, vão revolucionar todas as vidas e o planeta, que em poucos anos vai ser muito diferente de tudo isso que a gente está vendo agora. Então, esses processos de morte e renascimento, eles estão inflamados, fortíssimos, tanto na vida pessoal como na vida do planeta em todos os aspectos, né? Porque não existe separação. Nem entre nós, nem entre as coisas, nem entre os povos, nem entre nada. É tudo, nós somos tudo uma grande corrente, né, quântica aí de energia. Então, tem que deixar a velha autoimagem morrer, os velhos padrões estabelecidos, deixar que eles morram com dignidade, para que um novo ciclo de renascimento possa vir com promessas de crescimento, porque daí sempre que o velho morre e que tu deixa ele embora, aquele espaço ali é um espaço cheio de promessas de crescimento, do renascimento, né? Então, é muito legal a união dessas duas cartas nesse jogo, e fecha de novo as runas muito lindas, incríveis hoje, porque essa runa que se escreve assim com W, mas pronuncia ali Souelo, como tá escrito, ela significa o sol. A outra runa significava a alegria e essa o sol. Então, que lindo esse jogo, né? O sol representa para todas as civilizações primitivas, fonte de vida, manifestação de Deus, é adorado, cultuado, enfim, não só pelas civilizações antigas, hoje, né, continua sendo e tal, e é a nossa fonte de vida, de energia, de calor, é o nosso astro rei. E agora as tempestades solares, todo esse plasma aí que tá entrando, toda essa loucura da ressonância Schumann, do batimento da Terra, tem a ver com o Sol galáctico, nosso Sol galáctico, né? Que nos mantém aqui em Gaia, nessa energia 3D, subindo para 4D e dançando aí em várias linhas de tempo e de dimensões e energias. Então ela diz assim como os raios do sol atravessam a escuridão do universo, simbolizando a inteligência cósmica, a força criadora e restauradora. Essa runa representa realização, expansão, plenitude, triunfo, momento em que a energia interior, alimentada pela superior, permite iluminação total. Então, que bom, com a autoconfiança, com a morte dos medos e o renascimento, fala de sucesso a runa, porque o sol, né, sucesso, a energia do sol dourada, canalizada que fala que a tua energia, a tua força disponível deve ser canalizada com sabedoria para que venha a impregnar e regenerar a energia pessoal de modo profundo, né? Não de modo superficial. E até fica a dica aquela de pegar o sol, botar o pé na terra, o aterramento. Eu tenho uma cliente adolescente que eu ensinei para ela pegar uma planta quando ela estivesse nervosa, tendo uma ansiedade, podia pegar até uma plantinha, uma folha, e de vez em quando a mãe dela me dá risada, ela diz, me dá um nervoso quando eu vejo que ela tá indo pegar uma plantinha para se conectar, porque tá ansiosa. Eu digo, mas é isso aí, planta, terra, aterramento, pé na terra e sol. Quanto
mais sol a gente pegar de dia, né, nos horários, claro, que não vai torrar, ainda mais no verão, né, a gente nem aguenta ficar no sol no verão se não for de manhã cedo ou à tardinha, tem pessoas que são obrigadas e, enfim, estão sofrendo pelo trabalho, por vários motivos, mas é preciso lá se proteger. Eu sou a favor do chapéu, né, e protetor solar natural para quem consegue achar ou comprar ou descobrir fórmulas para fazer. Mas pegar bastante sol. Então, para fechar esse jogo muito lindo também, para quem escolheu o Budim Azul, o segundo jogo, encerrando esse tarô da Lua Minguante em Virgem que entrou hoje. A gente fica aí, né, 6 dias com essa lua, com essa energia da lua minguante. E voltamos com o tarô da lua nova. Domingo tem o tarô da energia da semana. Amanhã a gente vai falar um pouquinho também do portal 1212, tá? Pessoal, meu nome é Lilian, esse é o meu canal. O meu e-mail tá aqui na descrição do vídeo, liliandelavi@gmail.com. Curtam, comentem, compartilhem. Eu ainda não cheguei nos 50 inscritos, assim que eu chegar eu vou começar a fazer algumas lives também, porque é o número que precisa de inscritos para poder fazer lives. E eu sou uma principiante ainda aqui, graças também à minha amada amiga, terapeuta taróloga Ludmilla, que já está aqui há muitos anos no YouTube, está me ensinando muito. E a todos vocês que já estão aqui, que já acompanham, que já me acompanhavam lá da outra rede, e os que vão chegar, gratidão, uma ótima semana de energia de lua minguante para nós.